Henker que vive duas vezes. Capítulo 238. A Rainha do Verão, 3. Equipe, HH, Quintas, e a Rico. Ré. Ion Wu bufou sem querer. Ele não podia acreditar que o rei marcial teve a coragem de balançar o dedo médio na frente de um dragão grande e ameaçador. Era tão parecido com o rei marcial. Foi tão difícil entendê-lo. Força e relaxamento. A arrogância do mais forte era natural para ele. E por um lado, ele teve esse pensamento. O rei marcial estava agindo mal. Mas suas costas pareciam bem abertas. Nayu. Embora a Rainha do Verão não estivesse em seu juízo perfeito, ela não era estúpida o suficiente para não reconhecer quando estava sendo ridicularizada. Não. Ela ficou ainda mais irritada ao ver o rei marcial agir de forma tão descarada. Durante muito tempo, o maior obstáculo da Rainha do Verão foi Alforone. Ela estava apaixonada por ver o topo da torre mais do que ninguém, mas não conseguiu passar do 76º andar porque ele estava sempre bloqueando-a. Depois de estabelecer o dragão vermelho, ela passou a maior parte do tempo lutando contra ele. E ela sempre perdia. Ela ficou em segundo lugar. Ela não foi capaz de superá-lo. Sua inferioridade em relação a Alforone tornou-se uma maldição que prendeu sua alma. Só então, alguém da tribo de um chifre chegou. Nayu. Quando ela ouviu o nome dele pela primeira vez, tudo o que ela pensou foi que ele era um novo novato. Ela só o conhecia por causa de um relatório de seu subordinado. A tribo de um chifre. Eles eram uma espécie superior que já foi igual à espécie gigante ou à espécie dracônica. Mas a tribo de um chifre jogou fora a santidade que lhes foi dada como se não fosse nada. Eles até saíram da torre por conta própria. Eles disseram que não iriam depender dos seus antepassados e que iriam forjar o seu próprio destino. E, de facto, apesar de terem abandonado todas as suas funções, conseguiram construir um território próprio. Foi por isso que a Rainha do Verão admirava a tribo de um chifre. E ela sempre aconselhou seus subordinados a não brigarem com eles. Ela não estava dizendo a eles para evitarem a luta ou se renderem. Não havia nada que ela pudesse fazer se eles brigassem, mas não havia necessidade de se esforçar para lutar contra eles. Foi um sinal de respeito da Rainha do Verão, e a tribo de um chifre sabia disso muito bem. Algum tempo se passou, e a próxima vez que a Rainha do Verão ouviu falar de Nayu foi quando ele derrotou sua sombra. Mesmo assim, ela o achava impressionante, mas era isso. Ele ainda precisava de 1000 anos para se atualizar. Mas depois disso, ela ouviu que ele derrotou o Henker, Rei Gelado. Em seguida, ele chegou ao 30º andar em tempo recorde. A partir de então, a taxa com que ela recebia relatos sobre ele aumentou. Às vezes, ela ouvia notícias sobre ele todos os dias. A Rainha do Verão começou a ficar ansiosa. Na história da torre, houve alguém que cresceu tão rápido quanto ele? O Lorde Vampírico Bathory, o caçador de demônios de Roy e o filósofo das trevas Fausto. Eles eram todos pessoas que governaram durante suas épocas. No entanto, eles nunca derrotaram a Rainha do Verão. Eles tentaram o 76º andar, mas se ajoelharam no final. Bathory usou sua energia de drenagem, e de Roy e Faust usaram seus poderes demoníacos. Mas todos eles falharam. Eles declararam desde o início que poderiam derrotar a Rainha do Verão e Alforone. Mas a Rainha do Verão nunca se sentiu ameaçada por eles. Isso mostrava o quão forte e poderosa ela era. Ninguém poderia ameaçá-la, exceto Alforone. Mas pela primeira vez, ela sentiu que estava em perigo, e foi por causa de um novato que ela nem conhecia. Então, Nayu se tornou o rei mais jovem da tribo de um chifre e, coincidentemente, conheceu a Rainha do Verão em batalha. Você é aquela coisa de dragão, velhinha? Velha. Eu disse algo errado? A coisa do dragão foi o suficiente para deixá-la louca, mas velhinha? Mas Nayu parecia não saber o que fez de errado. Ele era exatamente como ela ouviu. Foi então que começou o conflito entre a Rainha do Verão e o Rei Marcial. Foi uma batalha tensa. Foi difícil o suficiente para deixar alguns andares em uma bagunça. As pessoas aplaudiram, dizendo que o Rei Marcial era a nova esperança para ajudar a Rainha do Verão a derrotar Alforone. Mas isso foi embaraçoso para a Rainha do Verão. Um novato que não viveu nem 100 anos era igual a ela? Foi um absurdo. Mas as tentativas da Rainha do Verão de derrotar o Rei Marcial falharam todas as vezes. Então, ela percebeu que seu foco não estava mais direcionado para cima, para onde Alforone estava, mas para baixo, para o Rei Marcial. Sua motivação nos últimos milhares de anos havia mudado. Então ela se afastou da competição com o Rei Marcial e voltou seu foco para cima. Mas a sensação de perda sempre a incomodou. Ela o faria pagar por isso, como se fosse da espécie dracônica. Ela prometeu a si mesma retribuir ao Rei Marcial pela humilhação que recebeu. Ela disse que iria despedaçar o Rei Marcial com os dentes. E, se agora, ela achou que este era o momento perfeito para fazer isso. Ao longe, ela podia ver o homem mascarado parado atrás do Rei Marcial. Foi a pessoa que matou Vieira Doom. Ele foi o mais bem-sucedido na missão que ela deu. Isso significava que ele estava mais próximo da Pedra Filosofal. A aura que ele emanava era semelhante à dela. Seus olhos dracônicos disseram a ela que ele estava escondendo alguma coisa. Só então, a Rainha do Verão percebeu algo. Aquele homem mascarado estava por trás de tudo isso.
E o rei marcial estava defendendo tal pessoa, então ela teve que pisar nele, junto com o cara atrás dele. Quang. Ela deu o pontapé inicial do chão. Com Dragon Fear, seu longo corpo avançou contra o rei marcial. De longe, parecia que uma grande montanha estava se movendo. Discípulo, veja atentamente como seu professor é incrível. Só não chore quando for espancado. Essa sua boca. O rei marcial brincou com Yon-Woo enquanto a aura assustadora avançava sobre ele. Ele abriu os braços, mostrando os caninos. Bum! Aura colidiu com aura. O mundo tremeu para cima e para baixo. Uma forte explosão que soou como outro meteoro caiu e se espalhou ao redor deles. Yon-Woo abriu suas asas de fogo e usou Blink para se mover para trás, caso fosse varrido pela tempestade de poder mágico. Você tem que vencer, não importa o que aconteça. Enquanto Yon-Woo desejava interiormente a vitória do rei marcial, as coisas estavam tensas entre o rei marcial e a rainha do verão. Sezeung-nin. O rei marcial empurrou os braços contra a boca dela. Seus braços eram minúsculos comparados aos dela. Kraa. A rainha do verão gritou. Ela rosnou, tentando engolir o rei marcial que era menor que sua boca, mas ele não se mexeu. Foi uma luta pelo poder para derrubar o oponente. O poder colidiu com o poder. Quack. A aura que emanava deles não permitia que mais ninguém interferisse. Sério, senhora. Você não faz dieta? Você é muito pesado. O rei marcial fez uma careta quando a rainha do verão não se moveu 1 centímetro. Ele havia se esforçado para salvar seu discípulo, mas essa era a situação em que ele se encontrava. O que ele estava fazendo como professor foi constrangedor. Ele veio originalmente para vingar seu subordinado. Depois de perseguir o deus Arco, ele viu seu discípulo e entrou em cena. Se o cara com a máscara suspeita atrás dele não estivesse aqui, ele não teria entrado em um campo de batalha tão barulhento. Discípulo. Um discípulo. A palavra sempre pareceu desconhecida para o rei marcial. Era uma palavra com a qual ele nunca poderia se acostumar. Havia 2 sujeitos que ele poderia chamar de discípulos, mas eles apenas o decepcionaram. Um saiu dizendo que queria fazer suas próprias coisas, e o outro saiu dizendo que o caminho do rei marcial não se alinhava com o seu. Tecnicamente, eram produtos fracassados. Então, quando aceitou seu terceiro discípulo, o rei marcial tentou não se apegar muito. Só de relance, seu novo discípulo parecia ser mais teimoso do que os outros 2 e provavelmente iria embora em breve. Mas esse cara agora dependia dele. Às vezes ele até olhava para ele com olhos de respeito. Como agora? Respeito. Essa palavra abriu o coração do rei marcial. Se ele olhar para mim com aqueles olhos brilhantes. Para recuperar a dignidade de professor, ele cerrou os dentes. Ele tentaria iluminar o caminho de seu discípulo, mesmo que só um pouquinho. Porra, eu não posso simplesmente ficar sentado, certo? O rei marcial riu com seus caninos brilhando. As veias saltaram de seus músculos. Argue. Só então, a situação mudou ligeiramente para o rei marcial. À medida que avançava passo a passo, a rainha do verão foi empurrada para trás. Vendo a grande montanha empurrada para trás, os 9 filhos do dragão e os membros do dragão vermelho que vieram com ela ficaram chocados. Mãe. Vossa Majestade. Eles sabiam que o rei marcial era forte, mas nunca imaginaram que ele fosse forte o suficiente para empurrar seu dono para trás. Não, eles nem pensaram nisso. Era algo que não poderia acontecer em suas mentes. No dragão vermelho, a rainha do verão era seu deus e senhor. Tom se recompôs primeiro. É isso. Como esperado do ganancioso filho mais novo, Tom estava procurando o momento certo. Ele pensou que esta poderia ser sua última chance. Não, esta não foi apenas sua última chance, mas também uma oportunidade para ele se tornar o mais velho. Ele teria que desistir de sua posição nos 9 filhos do dragão de qualquer maneira. Então ele iria mudar isso salvando a rainha do verão. Bum! Tom deu o pontapé inicial e correu para a luta entre a rainha do verão e o rei marcial. A aura deles era suficiente para destruir a atmosfera, mas ele não se importava com essas coisas. Os outros 9 filhos do dragão perceberam o que Tom estava pensando e o seguiram. Aquele bastardo. Especialmente o mais velho dos 9 filhos do dragão, Bishi, TN, significa usar a força ao máximo, Waltz, rangeu os dentes. Como o primeiro apóstolo da rainha do verão, a tentativa de Tom de assumir a posição dela parecia apenas dissimulada. Quack. Com Tom na frente, os outros 9 filhos do dragão também usaram suas habilidades características. Efeitos extravagantes dividem o céu. Sua força foi comprovada pelo fato de conseguirem recuperar o equilíbrio e tentar ataques no meio da luta. E atrás deles, os outros 81 olhos se juntaram. Troy e os outros altos escalões atacaram. Seu objetivo era o rei marcial. Eles não gostavam de lutar juntos, mas tinham que ajudar a rainha do verão. No entanto, quem se atreve a incomodar nosso rei? Uma voz aguda soou do céu e um raio vermelho caiu sobre os 9 filhos do dragão e os 81 olhos. CRRNG. Os 9 filhos do dragão e 81 olhos pausaram o uso de suas habilidades e tentaram recuar para escapar. Eles perceberam que não sobreviveriam se fossem atingidos por aquele raio vermelho sangue. E eles estavam certos. Uma cratera gigante escavada no solo onde o raio caiu.
Foi como se o Meteor Strike tivesse aparecido novamente. No entanto, o raio não terminou aí. Milhares de faíscas se conectaram no chão e tudo ao seu redor ficou vermelho sangue. Quando recuperaram a visão, os rostos dos filhos dos 9 dragões e dos 81 olhos enrijeceram. Taque. Um velho com um chifre pousou onde o raio estivera. Ele parecia um estudioso, mas as vibrantes faíscas vermelhas ao seu redor os fizeram estremecer. Estouro. O vermelho sangue. Filósofo. O governante da torre junto com Black Dawn do exército do diabo. Mas com o aparecimento do rei marcial, ele recuou para se tornar o ancião-chefe. É claro que até os 9 filhos do dragão estariam em guarda. Eu não sabia que as pessoas ainda reconheciam um velho como eu. Estou honrado. Na verdade, era estranho não conhecê-lo se você fosse um ranker alto. Mesmo que ele se aposentasse, ele já foi tão poderoso quanto o rei marcial. Como havia outro monstro como o rei marcial, o dragão vermelho ficou nervoso. Acho que você vai entender então. Mesmo que ele haja como um bandido, ele é nosso rei. Se você incomodá-lo mais. Menor que controle de raios maior que. Foi a herança da família Cheongran e também o poder que simbolizava a Fante. No entanto, como o ancião-chefe, ele recriou o controle do relâmpago para criar algo que fosse tão destrutivo quanto os 8 punhos extremos. Chamava-se menor que mina de sangue maior que. O relâmpago vermelho sangue trovejou como se fosse engoli-los a qualquer segundo. Você vai morrer. Quaquaquang. O relâmpago ao redor do ancião-chefe brilhou ao seu redor novamente. Tudo ao seu redor foi varrido. KRRRR. Os 9 filhos do dragão e os 81 olhos não conseguiram reunir coragem para enfrentar a mina de sangue de frente e recuaram. Embora fossem os executivos do dragão vermelho, os governantes da torre, eram fracos diante de um poder dominante. Mas houve uma pessoa que não foi embora. Era uma mulher com cabelos pretos até os pés. Birri Waltz virou o corpo e estendeu a mão para a mina de sangue caindo do céu. Enquanto uma tempestade de poder mágico girava ao seu redor, escamas de dragão cresceram em sua pele até os olhos. As asas e cauda em suas costas mostraram o nascimento de um novo dragão humano após a morte de Heavenwing Sha Jeong-woo. Quang. Quaquaqua. O Waltz atingiu a mina de sangue em sua mão no chão e a rasgou com as mãos. O relâmpago quebrado cavou o chão. Nuvens de poeira flutuaram e um cheiro de queimado se espalhou ao redor delas. Ela não usou todo o seu poder, mas era poderosa o suficiente para destruir o poder do ancião-chefe. Era desconhecido do público, mas como a mais velha dos 9 filhos dragão, ela havia ultrapassado os limites de um dragão humano e já havia despertado para o passo 5 das autoridades. Exceto a rainha do verão, não havia ninguém que pudesse derrotá-la. Você acabou de dizer que morreríamos? Revelando sua aura violenta, ela rosnou com um medo de dragão que não ficou aquém do da rainha do verão. Vou devolver essas palavras para você. Vou te ensinar o que significa resistir ao dragão vermelho. Ela abriu as asas de dragão e correu em direção ao ancião-chefe em um único salto. O ancião-chefe explodiu a mina de sangue que ele reuniu em suas mãos. Menor que poder supremo da mina de sangue maior que. Uma iluminação vermelho sangue caiu sobre ela. Krierg, KRRNG, KRRRRR. E com isso como começo. Suek. Quaquaquang. Cubra a valsa. Temos que salvar a rainha do verão. Os 81 olhos se reuniram novamente e correram. Na frente deles, os guerreiros e anciões da tribo de um chifre entraram em confronto com eles. Poderemos nos divertir um pouco, hein? Foi uma batalha entre o dragão vermelho e a tribo de um chifre que foi em uma escala completamente diferente da guerra com o Cheongvado.